Boa noite, bem-vinda, Sueli. Doutor Juliano, boa noite. Boa noite, pessoal, bem-vindos. Coisa boa ter vocês aqui comigo. Se alguém puder dar o retorno do som para eu saber se está funcionando direitinho, só avisar aqui, para a gente começar a conversar. Boa noite, Gisélia. Coisa boa, gente, coisa boa. A gente está aqui, mais uma live semanal, né, para falar sobre laser terapia integrativa. Por que que é integrativa, né? Porque o olhar, ele amplia, ele vai além do laser, né? E aí hoje a gente vai conversar sobre um desses pilares, que é a saúde do intestino. Boa noite. Gente, coisa boa ter vocês aqui comigo. Toda semana, né, para quem é novo aqui, toda semana, toda terça, 19 horas, salvo pequenas exceções, mas toda terça-feira, 19 horas, a gente se encontra aqui, né? Então, eu trago um tema, às vezes eu pergunto esse tema para o público, a gente conversa, eu tiro dúvida, aquilo que eu posso contribuir eu trago para vocês, né? Aquilo que eu não souber eu vou falar, não vou ficar inventando coisas aqui, né? E é para a gente contribuir, ter um espaço aqui para a gente conversar sobre a laser terapia integrativa, que é o que eu trago no meu Instagram. Os alunos, eles participam, meus alunos também. Então, gente, boa noite, sejam todos bem-vindos. Hoje eu falei que tinha um convite especial para vocês, então daqui a pouquinho eu vou falar. Mas já escreve aqui semana nos comentários que você já vai receber esse convite especial. Coisa boa. Ó, como a live vai ficar gravada, vamos dar início então. O que acontece? A gente, eu falo aqui, né, o tempo todo do método MPL, método Pradines de laser terapia, que é o meu método de laser terapia integrativa, que eu uno 3 pilares muito importantes, que é o laser, né, tanto de forma pontual quanto de forma sistêmica, a saúde do intestino, o cuidado intestinal de forma natural, que é a forma como eu atuo, né, e os pilares da saúde integrativa, o pentágono da saúde, que são 5 pilares muito importantes, que na verdade a gente está falando de hábitos de vida, que são muito importantes, porque se a gente não trabalha os hábitos de vida no nosso paciente, no nosso cliente, dentro ali da tua área de atuação, os resultados eles não se sustentam, né? Então, hoje, eu sempre trago assunto sobre o laser, hoje eu resolvi trazer um assunto que é o cuidado intestinal, falar um pouco sobre a desparasitação natural, tá? E o que acontece? Bom, já o público já começou a entrar. Já vou contar aqui, né, o convite especial. Nos dias, já anota aí na agenda, nos dias 1, dia 1º, dia 3 e 4 de setembro, a gente vai estar com o meu evento Semana da Laser Terapia Integrativa, tá? São 3 aulas durante esses dias, aulas gratuitas, online, onde eu vou explorar e trazer uma grande oportunidade, abrir o horizonte dos profissionais. Então, a gente vai conversar muito mais sobre esse assunto. Isso daqui é só um pedacinho, né? Na Semana da Laser Terapia Integrativa, eu vou falar muito mais. Eu vou começar a mostrar os primeiros passos para você ter mais segurança no uso do seu laser e também ter resultados efetivos. E os resultados efetivos, você precisa atingir o resultado e sustentar esses resultados. Então, a gente vai explorar, né? A gente vai explorar, eu vou aprofundar isso daí. Os primeiros passos para você ter mais segurança, né? Para você usar o seu laser e ter resultados aí incríveis com o seu paciente. Então, já escreve aqui semana para você receber o convite especial, tá bom? Então, bora lá. Bom, a importância do intestino. Por que o cuidado intestinal está dentro do meu método, né? Está dentro da laser terapia integrativa. Porque o intestino, ele é muito mais do que um órgão de excreção, né? Ele é muito mais de ser ali a lixeira, aquilo que a gente não vai usar, aquilo já que o corpo
não absorveu, não vai usar, está descartando, né, a lixeira, né? Aquilo ali ele vai excretar. Isso é muito importante, porque a gente precisa, né, excretar, senão, se a gente não consegue excretar, se a gente não consegue limpar, as toxinas ficam dentro da gente, né? Por isso que é bem ruim quando a gente tem aí pacientes constipados, né? Porque as toxinas, elas ficam dentro da gente, né? E não só isso, né, gente? A gente tem várias vias de excreções, né? O suor é uma via de excreção, a urina é uma via de excreção, as lágrimas, né? Para as mulheres, a menstruação. Eu sei que tem muitas mulheres que não gostam de menstruar, tem muitas mulheres que não podem, mas mulheres que não gostam de menstruar e suspendem a menstruação. Você está deixando de aproveitar uma via muito importante de eliminação de toxinas, né? A mulher, ela se limpa bastante através do sangue, né, menstrual. E não só fisicamente, energeticamente, emocionalmente também. Mas vamos voltar para o nosso assunto. A gente está falando de intestino. Então, ele é muito mais do que um órgão excretor. Ele também é um órgão sensorial. Então, a gente já é muito falado sobre o eixo cérebro-intestino, né? Que é essa conexão. Além de ser uma conexão direta do nosso intestino com o nosso cérebro, a gente tem o segundo local com mais neurônios dentro do nosso corpo é o nosso intestino, né? Então, depois, né, do sistema nervoso, depois do cérebro, a gente tem o quê? A gente tem o intestino. E essa ligação, essa conexão é muito importante. Temos o nervo vago, né, que faz essa ligação direta, mas é mais que isso, né? Além da gente ter um sistema nervoso específico do intestino, né, o sistema nervoso entérico, que é do intestino, é próprio do intestino, que leva a mensagem para o cérebro e recebe também. A gente tem a microbiota intestinal, que produz neurotransmissores, produz comunicação também. Então, por isso que é importante a gente ter uma qualidade dessa microbiota, né, desse terreno, porque a comunicação que vai chegar, né? Se a gente tem desequilíbrio no intestino, essas mensagens elas vão chegar, não podem chegar de outra forma, né? Então, a gente tem aí um órgão excretor, a gente tem um órgão sensorial e a gente tem um órgão que é endócrino também. O nosso intestino, ele é um grande regulador hormonal. Ele produz muitos hormônios, ele regula muitos hormônios. Então, é importante, quando você está falando, por exemplo, você está falando de uma mulher com endometriose, uma mulher que está com ciclo menstrual desregulado, você tem que olhar para o intestino. Eu estou dando só um exemplo aqui na saúde da mulher, né? Você tem que também dar uma olhada nesse intestino do paciente, né? Porque para você ir na raiz, né? Para você ir lá e conseguir ter resultados melhores. É claro, né? Cada um na sua área. Médicos vão conseguir ter maiores atuações, terapeutas vão ter outras atuações, né? Cada um vai dentro da sua área. Aqui eu atuo com a terapia natural, né? E aí, a gente tem também o quê? Um órgão absortivo, né? O intestino, ele é onde acontece a maior absorção de nutrientes, a maior digestão. Então, a gente já coloca esse intestino num patamar de muita importância. E na semana da laser terapia integrativa, a gente vai aprofundar. Ali vocês vão conhecer os primeiros passos para você ter resultados mais efetivos. Para você ter resultados mais efetivos, você precisa ir na raiz, né? E aí, gente, uma coisa muito assim, que já me perguntam muito aqui, eu já vou fazer aqui um link. Me perguntam, chega ou por caixinha de pergunta, ou nos comentários de rios, ou no privado, pergunta assim, protocolo para desintoxicar intestino com laser. Como que desparasita com laser? Olha, o laser, eu sou, né, professora de laser terapia, eu atuo com laser, eu sou super fã, né? A autoaplicação aqui acontece diariamente, cuidados diários comigo, com a minha família, mas eu desconheço, tá? Pode ser que exista, mas eu desconheço
um tratamento que vai desintoxicar o intestino, vai desparasitar. Eu desconheço um protocolo que seja eficaz só com laser. Entende? Eu sou acupunturista, eu trabalho com a saúde, eu sou especialista na saúde intestinal com a laser acupuntura. Eu trabalho com o intestino, eu trabalho com laser e eu não fico só no laser, que é o que eu venho conversar com vocês aqui hoje e que na semana da laser terapia integrativa a gente vai falar mais. Então, quem chegou depois, escreve aqui semana que você vai receber meu convite, tá? Vai ser dia 1, dia 3 e 4 de setembro. É online, é gratuito, tá? Então, gente, eu desconheço você só atuar com laser para ter esses objetivos, né? Pode ser que tenha? Pode. Mas, como experiência também dos meus pacientes, a gente não fica só com laser. Ah, nós temos aqui, qual a atuação, né? Você pode atuar de forma pontual, aí cada um na tua área, fazendo uma laser terapia, né, para desinflamar o intestino, fazendo laser acupuntura. Mas o que acontece? Vocês viram que eu falei várias funções do intestino. Vocês perceberam que o intestino não é só sobre diarreia e constipação. Problema intestinal é diarreia e constipação. Não é só isso, né? A gente tem todo o nosso metabolismo, nossa imunidade, eu ainda vou adentrar aqui, outras questões que envolvem, né? Por isso que só regular as fezes ali, um melhor funcionamento, uma melhor motilidade, não é só isso. Às vezes o paciente tem um cocô lindo, né? Tem ali as fezes bem formadas, é regular, todo dia evacua, mas mesmo assim pode não estar com um funcionamento legal do intestino, né? Então eu já queria trazer isso, que muita gente pergunta, protocolo para o intestino. Tá, a gente tem, claro que situações às vezes agudas, né? De repente teve ali uma diarreia, uma constipação, algum gatilho, ou não. Ou às vezes está no nível que não está tão profundo, está crônico, mas não é uma questão tão profunda. Então, com a acupuntura, com a laser acupuntura, você consegue trabalhar, né? Mas isso tem que ir além, tem que aprofundar mais. Então, por quê? Você pode ir de forma pontual e a forma sistêmica maravilhosa. Gente, eu tenho muitos relatos aí dos meus pacientes, porque a gente sabe que a fotobiomodulação, o laser, né? E aí você agora usando de forma sistêmica, que é o ILIB, você vai jogar a luz, né? Sobre uma artéria, vai irradiar a corrente sanguínea e você vai ter efeitos sistêmicos, né? Então você vai modular a inflamação, vai levar esse sangue à homeostase, você vai modular o sistema imunológico, enfim, você tem muitos efeitos ali. E você joga a luz e você foca, né, monta o seu tratamento pensando em alguns sintomas, só que o corpo é inteligente, ele que vai processar aquilo e falar, não, tá, beleza, mas eu preciso direcionar para tal situação. Então você às vezes está focando, eu sempre dou esse exemplo, eu estava trabalhando uma fratura, né, fazendo laser acupuntura, laser terapia, para ajustar, né, a paciente ele tinha quebrado o pé, mas aí o relato, meu sono melhorou, minhas emoções eu tô mais tranquila, meu intestino melhorou. Então, o corpo ele sabe o que ele vai fazer com essa luz, né? Ele vai regular outras coisas, né? E aí o intestino, né, fora todas essas funções que eu falei, é a base do sistema imunológico, né? A gente tem produções de neurotransmissores e ele regula processos inflamatórios no corpo. Por isso que quando você trabalha com o ILIB, você vê muitos resultados. Então eu tenho relato de paciente que, até tá revisitando esse diagnóstico de síndrome do intestino irritável, né? Porque é um diagnóstico que, gente, não é o paciente, não é o terapeuta, não é o paciente vai falar, você tem síndrome do intestino irritável, porque oscila, seu intestino oscila
Não é isso. O médico, ele vai seguir os critérios de Roma, ele vai entender ali, ele vai descartar várias doenças, né? Então, quando chega um paciente dizendo que tem síndrome do intestino irritável, a primeira pergunta que eu faço é: tem diagnóstico médico? O médico já fechou esse diagnóstico? Entendeu? Porque às vezes é só uma desbiose. Só, né? Mas a desbiose traz várias questões pra gente. Mas às vezes é uma desbiose, não é uma síndrome do intestino irritável, né? Então, o que acontece? Paciente evacuava 4, 5 vezes, era o normal, né? Por dia, e fezes amolecidas, e tinham certos alimentos que não conseguia, quando comia, evacuava, e ali com laser, com ILIB, isso daí regulou, né? Aí você vem aí questões aí também, que eu tenho relato de paciente constipado, né? E aí melhorou. Então, esses relatos, assim, são bem bacanas, a gente vê bastante. Porque ele modula a inflamação, né? E nosso estilo de vida, isso eu vou falar mais, gente. Na semana da laser terapia integrativa, eu vou conseguir aprofundar mais, né? Então, escreve aqui semana, porque esse é meu convite especial para você, né? 3 aulas online, gratuitas, no dia 1º, 3 e 4 de setembro. Escreve semana aqui nos comentários para você receber aí meu convite. A gente vai ingressar. Mas o nosso estilo de vida, como eu estava falando, impacta no intestino, né? E não é só um estilo de vida individual, né? É coletivo. Então, assim, mudanças, né? A modernidade traz muitas coisas que impactam, né? Positivamente e negativamente, né? E negativamente a gente tem um impacto aí na microbiota intestinal, tá? Mas isso a gente vai conversar mais pra frente. Então, a gente tem aí, por isso que muito bom você trabalhar com seu laser, só que não é só isso, né? Então, para o intestino, a gente olhando para o intestino e ele sendo saudável, você vai ter um corpo saudável. Agora, o contrário também é verdadeiro, né? Se você tem um intestino doente, seu corpo também vai ser doente, né? Por isso que a gente tem que focar, né? Cada um na sua área de atuação, onde você puder entrar, mas olhar para uma saúde intestinal. Por quê? Claro, a gente... se você for falar de algumas terapêuticas ali, medicamentosas, não é você que vai passar, é o médico que vai passar. Aí você está falando aí de pontos de acupuntura, o acupunturista vai trabalhar, tem as tinturas, passar uma dieta, é o nutricionista que vai passar, né? Mas você pode orientar, trazer para a consciência desse paciente. Aí, né, como eu trabalho com a medicina chinesa, a gente vai num viés energético dos alimentos que fazem mal para esse paciente. Você pode indicar, contraindicar, uma alimentação mais de verdade, né? Alimentos, você contraindicar alimentos inflamatórios, né? Alimentos que vão deixar essas bactérias em injúria, passando fome, as bactérias gram-negativas, né? Então, assim, isso você pode orientar esse paciente, né? E aí, se ele precisar de um auxílio maior, de um norte, aí um nutricionista que tem esse viés também de cuidar do intestino, ele pode seguir, né? Por isso que parcerias são importantes, né? Parcerias para você atuar de forma multiprofissional também, né? E aí, gente, vamos seguir aqui falando da questão do intestino. Lembrando, por que eu tô hoje, entraram mais pessoas aqui enquanto eu estava falando, por que é importante o cuidado intestinal? O cuidado intestinal é um dos pilares, né, do meu método de trabalho, que é a laser terapia integrativa. É o laser, é o cuidado intestinal e os pilares da saúde integrativa. Porque aí você consegue realmente ir na raiz, aí você consegue realmente sustentar. Porque você precisa que o paciente ele esteja disposto a mudar de hábitos de vida, né? Por quê? Senão você não consegue. Né? Você não consegue sustentar isso daí. E, na verdade, é o paciente, né? A gente só mostra a direção, né? O paciente que executa. Então, olha só, se você trabalha olhando, primeiro entendendo a importância, né, desse intestino, que é isso que eu venho trazer para vocês aqui. É isso que meu canal no YouTube, Fernanda Pradines Laser Terapia Integrativa, fala, né? Eu trago conteúdo. Aqui no Instagram eu trago conteúdo. Para começar a trazer, porque muitas vezes isso ainda não está claro, né, para o terapeuta, para o profissional da área da saúde, né?
que o intestino, gente, por que ele tá com um pilar da saúde integrativa? Os médicos integrativos, hoje você conversa com um médico integrativo, ele vai falar do intestino, né? Se você, se o médico ele é mais tradicional, ele não é ali da saúde integrativa ou de uma área específica, né, que cuida do intestino, ele pode não dar tanta importância, achar que, não, intestino, alimentação não tem nada a ver. Uma vez eu estava no ambulatório lá da Escola Nacional de Acupuntura, né, onde eu dou aula, e uma paciente, ela chegou para ser tratada e ela falou, olha, eu andei pesquisando, tem alguns alimentos, né, que eu vi que são inflamatórios, e eu conversei com o médico falou que não tinha nada a ver. Só que tinha tudo a ver. Então, assim, o paciente, o leigo, ele vai atrás dessas informações. Essas informações, elas estão aí para todo mundo. Então, assim, os médicos, né? Caiu ali tirei o guarda-chuva e caiu. Os médicos integrativos, eles estão antenados nisso, né? Então, o intestino, se você não tem, como eu falei, o intestino não é só questão de ter fezes ali que, é constipação, eu tô com diarreia. Não é só isso. Você tá falando de absorção de nutrientes. Então, muitas vezes um paciente ele pode estar desnutrido por conta do intestino, né? Porque ele pode comer bem, né? Vocês já tiveram pacientes? Eu tenho paciente assim que tem hábitos de vida bons, né? Pratica exercício, se alimenta bem, bebe água, só que nunca tinha feito uma desparasitação, né? Nunca tinha trabalhado uma desbiose, então a absorção já não estava boa, estava se sentindo fraca, porque aí faz os exames, tá ali, a pessoa tá fraca, mas não tem tanta alteração, né? Você faz exames de parasita, gente, parasita não vive só no intestino, né? Então, muitas vezes não vai ser detectado. Então, olha só, o intestino doente vai impactar na absorção dos nutrientes, vitaminas, né, aminoácidos. Então, você pode ter um paciente desnutrido, né? Um intestino doente, você aumenta ali a permeabilidade intestinal. O intestino ele tem que ser permeável, né? Ele tem que ter uma barreira protetora ali, uma barreira intestinal que vai controlar aquilo que pode entrar, aquilo que vai sair, tudo. Só que se essa barreira, né, ela se abre, ela se expande, né, você fica com uma hiperpermeabilidade intestinal, o conteúdo do intestino ele começa a vazar, né? Então permite que toxinas que deveriam estar dentro do intestino, né, fragmentos de alimentos que deveriam estar dentro do intestino, micro-organismos, bactérias que são do intestino, né? Que deveriam viver dentro do intestino, que são... O corpo é preparado para suportar essas bactérias dentro do intestino. Aí essas bactérias começam a vazar e caem na corrente sanguínea e gera uma inflamação sistêmica, né? Então, assim, percebe, a gente fala de inflamação sistêmica, a gente já pensa, olha o ILIB aí, para trabalhar. Por isso que eu, trabalhando com o intestino, não deixo de usar o ILIB, a não ser que tenha uma contraindicação, claro, né? Mas, assim, não deixo de integrar essa ferramenta no meu trabalho, né? Então, você tem aí aumento da permeabilidade intestinal, né? E aí você tem desequilíbrio da microbiota, né? Se você perde bactérias boas, se você favorece bactérias ruins, você desequilibra a sua microbiota intestinal. Isso, gente, produz toxinas, elas produzem muitas toxinas dentro da gente, né? Isso sobrecarrega fígado, isso diminui, né? Impacta no sistema imune. Porque, gente, a gente tem a nossa microbiota intestinal benéfica, ela tá ali, é o nosso sistema imune também, né? E como eu falei no início da live, né? E eu vou aprofundar isso. Então, escreve aqui semana para você receber meu convite especial e continuar comigo trabalhando esses assuntos, que vocês sabem, quem já participou da semana da Laser Terapia Integrativa, sabe que eu entrego conteúdos, né? Sabe que é uma troca aqui que a gente vai trazer muitos temas bacanas, tá? E a gente vai começar a aquecer para essa semana, então vamos lá. Ó, escreve semana aqui, para você poder participar. Então, gente, você sabe o que acontece? Todo esse desequilíbrio tem a ver com o estilo de vida. E, às vezes, não é só individual,
Não é só um estilo de vida individual, é coletivo, né? Eu explico isso para os meus alunos quando eu falo do intestino, você contar a história, né? Existe aí momentos da humanidade que isso acaba gerando impactos na saúde, né? Claro, tem vários momentos da humanidade que geram impactos muito positivos, né? Mas, por exemplo, quando a Revolução Industrial, quando as pessoas saem do campo, vão para a indústria, a força da mulher entra para dentro também das indústrias, diminui a presença dessa mulher dentro de casa. E aí, é uma época em que totalmente cuidado com a casa era da mulher. E aí? E aí que tem que fazer produtos mais que fiquem ali enlatados, né? E aí a gente começa nesse processo aí de enlatar a comida. E tudo isso, gente, hoje a gente olha para o supermercado, a gente tem um corredor de alimentos saudáveis. Eu acho tão engraçado, um corredor, alimentos saudáveis. E se você entrar nesse corredor, você vai ver que nem todos os alimentos ali são saudáveis, eles estão enganando, né? Nesse saudável. E o resto é produto alimentício. E o resto é o quê, né? Então, assim, existe os hábitos de vida, eles impactam demais na saúde, né? Isso impacta no nosso sistema imunológico, né? Mais infecções, né? Doenças autoimunes. Isso influencia as emoções. Então, assim, o paciente chega aqui querendo cuidar de ansiedade crônica, querendo cuidar de depressão, querendo cuidar de questões emocionais, eu vou olhar para o intestino desse paciente. Não tem como, né? O intestino inflamado, ele vai afetar a produção de serotonina e outros neurotransmissores, aumenta a ansiedade, depressão, insônia, né? Afeta o bem-estar emocional e mental do paciente, né? E, gente, a gente está falando assim do intestino, mas tem tudo a ver também, daqui a pouco eu vou entrar, né, na parte da desparasitação, né? Então, quando você está ali com desequilíbrio, o que seria esse desequilíbrio, né? Desbiose, a hiperpermeabilidade intestinal, excesso de patógenos, né? Isso aumenta as inflamações crônicas, facilita doenças, facilita, né, invasões, né, para ali da medicina chinesa, alergias, distúrbios metabólicos, né? Tudo isso impacta na saúde. E aí, por meio, né, dessa forma que eu comecei a desenvolver, né, que é o método Pradines de laser terapia, eu comecei a entender que só o laser, que foi o que eu falei no início dessa live, que me pergunto demais, protocolo, intestino, desintoxicação de intestino, qual o protocolo? Gente, não é assim, não é receita de bolo e nem é só laser, né? Então, precisa dos 3 pilares, precisa do laser, precisa do cuidado intestinal, né? E aí eu venho por um viés de fitoterapia, de tinturas, de orientação alimentar, porque eu não faço dieta, né? Eu faço uma orientação alimentar e eu tenho parceria com nutricionista e os cuidados com a saúde, com 5 pilares, né? O pentágono da saúde, porque não adianta, é muito enxugar gelo, é muito frustrante para qualquer profissional tá ali e não ver o resultado, né? E aí você tá ali querendo cuidar. Imagina, você tá ali desintoxicando o paciente, montou um tratamento, e aí o paciente está ali se alimentando, você está desparasitando e ele está se acabando no açúcar. Ele está perdendo tempo e dinheiro e você está perdendo seu tempo. E ficando frustrado com o seu trabalho, né? Porque você está tentando matar de um lado e alimentando do outro, né? Então, falar um pouquinho aqui, dentro dessa atuação, eu trabalho com a desparasitação natural, que é importante, né? E aí, quando você entra no mundo integrativo, dentro do mundo integrativo, existe, né? Quando você fala em desparasitação natural, você vai ouvir o nome da doutora Uda Clark, né? Tem gente que não conhece, tem gente que conhece e discorda, mas tá tudo bem. Foi uma pesquisadora canadense, né, que ela estudou, se desenvolveu, ela dedicou a vida dela a entender essa ligação entre parasitas, toxinas e saúde, né? E aí ela acreditava que problemas crônicos de saúde, eles poderiam ser melhorados se a gente limpasse o corpo desses agentes, né? E fortalecesse o sistema imunológico. Aí, claro, aí cada um dentro da sua área, né, gente? Porque médicos integrativos, eles vão conseguir
fazer suplementações que você, que não é médico, não vai fazer. Mas você vai trabalhar dentro da tua área terapêutica, né? Então, você vai fortalecer com seu ILIB, você vai fortalecer com uma fitoterapia, com laser acupuntura, né? A nutricionista vai passar ali também as suplementações, mas é esse olhar de você limpar o território biológico, limpar esse terreno que está sujo, para depois você suplementar. Hoje a gente vê muitos profissionais médicos e não, assim, outros profissionais também, né, que tem essa atuação de suplementar, que só suplementam, mas não preparam o corpo antes, né? Mas se você está intoxicado, seu intestino não está funcionando, como é que ele vai absorver, né? Então, a doutora Hulda Clark falava disso, né? Então, ela criou protocolos naturais, né? Ervas antiparasitárias, né? Que ficou famoso, né? Então, o fato de você cuidar do intestino, você reduz a sobrecarga de toxinas no corpo. E ela falava, gente, que parasitas, bactérias, fungos, poluentes químicos estavam na raiz de grandes problemas de saúde, inclusive o câncer, né? Então, quando você pega um médico integrativo, um oncologista da linha integrativa, né? A área da saúde tem espaço para abrir esse canal integrativo, né? Todos os profissionais conseguem, quando você amplia, sai ali, começa, né, a ampliar esses conhecimentos e juntar com medicinas ancestrais, né? Porque a medicina integrativa não anula a medicina ancestral, que é a medicina chinesa, a medicina ayurveda, né? Consegue entender, né, essa conexão ali. E aí um oncologista vai entender a importância de uma desparasitação, né, num paciente. Você tratar um paciente autista, né? A gente falou, né, semana passada a gente fez uma live incrível de autismo e a gente falou sobre essa questão dos parasitas, do autista ter muita vontade de comer doce e ter já essa indicação, né, tanto da questão da inflamação, o glúten, né, a questão do intestino e o cérebro, o eixo cérebro e intestino para o autista, e essa questão da desparasitação, né. Então, gente, para quem está aqui, não pegou a live do início, eu estou falando da importância do cuidado intestinal, né? E aí eu estou entrando agora no tema da desparasitação, falando um pouquinho da doutora Hulda Clark, e convidando, né, você, estou abrindo aqui o convite, então escreve semana aqui, escreve semana nos comentários, para você receber esse convite e poder participar da Semana da Laser Terapia Integrativa, onde eu vou aprofundar esses tópicos, com aulas, tá? Gratuitas, e a gente vai aprofundar isso para você ter mais segurança. Os primeiros passos para você começar a abrir e ver toda essa oportunidade, tá bom? Então, gente, voltando à desparasitação, é importante você limpar um organismo e manter um ambiente saudável, tanto o ambiente interno, né, de território mesmo, de terreno biológico, quanto ambiente, né? A doutora também falava da questão da água, de materiais, né? Materiais que trazem uma carga tóxica, né? E tudo aquilo você vai acumulando. Então, como não é uma intoxicação aguda, você vai aos pouquinhos acumulando, né? Isso vai acumulando até o seu corpo não aguentar mais. Aí esse intestino não vai funcionar, você já não está absorvendo os nutrientes, né? E está intoxicado. E isso começa a gerar doenças crônicas sérias, doenças autoimunes, câncer. Né? Então, isso está aí na base, tá? E aí, gente, por que a desparasitação natural é interessante nesse processo? Primeiro, desmistificar que só quem precisa fazer desparasitação é quem não tem acesso ao saneamento básico, né? Que tem isso no inconsciente, né, gente, do coletivo, né? A pessoa, não tem água encanada, não tem esgoto que passa aqui na porta da minha casa. Gente, não é sobre isso. A gente se contamina o tempo todo. Eu ia falar em restaurante, mas dentro da sua casa você se contamina, né? O próprio alimento que você traz do mercado, muitas vezes você não consegue fazer toda a limpeza dele, então você vai consumir. Existem, por exemplo, alimentos que eles são
estão contaminados, né? Amendoim é contaminado com micotoxinas dos fungos, né? A gente tem o café, né? Por isso que o café especial é interessante. Porque café extra forte, gente, é assim, eu já falei aqui sobre café uma vez. Café extra forte, você queima tudo que tá ali junto, né? Não tem uma escolha, né, de bons grãos. Você vai, e quando você incinera, né, porque ele tem que ser incinerado, porque tem tanta impureza, as micotoxinas, elas não morrem, tá? Com aquele calor. Então, isso daí a gente vai se contaminando, né? Então, o que é interessante? Você, aí eu vou falar você falando você para você mesmo, porque é importante você aplicar aquilo que você, né, ensina para o seu paciente. Então, você ensina, mas você aplica na sua vida, né? Então, você fazer ciclos de desparasitação natural. Eu estou no meio de um ciclo de desparasitação natural, né? Bom, é indicado a cada mudança de estação, mas eu faço 2 vezes ao ano, né? Porque já dura aí 60 dias de desparasitação. Por quê? Gente, é o tempo todo, é alimento, é contato com as pessoas, pegando nas coisas, você se contamina. Em relação sexual, você se contamina. Então, gente, não dá. A gente vive num mundo contaminado, a gente tem que aprender a trabalhar com prevenção de saúde e indo em profissionais que possam fazer desintoxicações, né? Desde terapeutas que vão fazer até o limite da sua atuação, até médicos integrativos que vão poder explorar mais também outros órgãos, né? E outras formas, né? Que muitas vezes a gente tem o nosso limite ali que a gente não pode ir. E aí, o que acontece? Os parasitas, eles são um campo interferente. O que é isso? Eles interferem no nosso sistema nervoso, eles influenciam nossas emoções, nossas vontades. Sabe, assim, não é vontade de comer doce, é vontade de comer aquele pão de mel. Tá, se os parasitas estão dizendo aí que você vai, né? O que eles querem que você traga para eles de bandeja, né? Então, assim, eles são um campo interferente, pessoas muito agitadas. Eu trabalho com a limpeza de intestino natural aqui. Paciente começa a fazer a limpeza de intestino, fica zen. Porque você começa a limpar, a gente faz desparasitação e limpa, né? Nossa, porque começa a ficar uma paz, uma tranquilidade. Então a gente, às vezes, muita agitação, né? Os parasitas são um campo interferentes, né? Os parasitas, eles competem por nutrientes, né? Então eles ficam parasitando, roubando, né? Vitaminas, minerais. Então deixa a gente em estado de desnutrição. A gente tem, além deles competirem pelos nossos nutrientes, tem parasitas que se alimentam do sangue. Então, assim, gente com anemia, fadiga, excesso, né, de cansaço, né? Se você não desparasita, é interessante você, né? Mas eu fiz exame e não apareceu nada. Mas foi o que eu falei. Muitas vezes não vai aparecer mesmo, porque muitas vezes os exames eles dão falsos negativos, tem toda uma estrutura ali que não localiza. Eles muitas vezes estão ali no intestino e fora do intestino, gente, tá? Então a gente tem parasitas no fígado, a gente tem no pulmão, a gente tem até no cérebro, a gente tem pelo corpo. Então, por isso que é interessante você desparasitar. E o ILIB vai ser muito bom para fazer esse trabalho aí sistêmico, né? Os parasitas também produzem toxinas, né? Então liberam toxinas que vão sobrecarregar fígado, sistema linfático, vão favorecer a inflamação. E uma coisa leva a outra, né, gente? Um sistema com desbiose é um prato cheio para os parasitas. Então, assim, a gente, quando limpa aqui o intestino, a gente vê, né? Aí fica bem palpável. Biofilmes, placas mucoides, né? Então, fica ali, os biofilmes, gente, é uma placa viscosa, né? Uma substância viscosa ali que faz a proteção de bactérias patógenas, aí fica resto de alimento, fica parasitas. Então, o sistema imunológico percebe, fica ativo, só que não consegue combater, né? Então, é importante a gente trabalhar isso. O que o paciente pode indicar ali com parasitas? Cansaço, fadiga, dores, desconfortos abdominais, gases, perda de peso,
né? Palidez, tontura, coceiras, alergias, urticárias, coceira no ânus, vontade de comer doce, principalmente à noite. A maior atuação dos parasitas é à noite, né? Então essa agitação, até sonhos agitados, gente. Isso tem a ver também com parasitas, né? Então, o corpo intoxicado, inflamado, é porta de entrada, né? Você fica vulnerável a infecções, doenças autoimunes, distúrbios hormonais, né? Tem que cuidar com ciclos de reinfestação, porque senão você volta a se contaminar. E por que é interessante, né, você fazer uma desparasitação natural? Porque eu sempre na minha anamnese, né, pergunto, faz desparasitação? Uma vez por ano eu tomo remédio tal. Por que é importante, né, de forma natural? Vou olhar um pouco aqui as palavras, né? Bom, se você quer saber por que é importante, a gente vai conversar mais sobre isso na semana da laser terapia integrativa. Então, ó, quem tá na live em primeira mão já sabe que dia 1º de setembro, 3 e 4, vai ter a semana da laser terapia integrativa. A gente vai aprofundar, são 3 aulas online, gratuitas, com muito conteúdo. A gente vai começar a aquecer com lives com temas super interessantes. Vocês sabem que eu entrego muito nas minhas lives, eu faço live demonstrativa para vocês. Então a gente vai conversar muito e vocês vão entender a importância desses pilares que eu trabalho aqui e ensino meus alunos também, né? Então hoje eu estou focando no pilar do cuidado intestinal, né? Porque a gente fala laser, ILIB, maravilha. Então pensa nisso, você começar, eu vou falar agora da desparasitação natural. Pensa você ter o suporte, né, do ILIB que leva a homeostase para o corpo, né, que favorece processos fisiológicos, inclusive, né, a desparasitação natural, gente, como eu falei para vocês, parasitas, bactérias gram-negativas produzem muitas toxinas dentro da gente. Tanto é que um dos efeitos de você fazer uma desparasitação natural parece que você, na verdade, está piorando. Porque, na verdade, gente, quando você começa a desparasitar, você mata isso de uma vez, né? Começa a matar de uma vez esses bichos e esses micro-organismos. Você começa... Eles liberam toxinas e isso intoxica mais ainda a gente, né? Então, o paciente, ele é o efeito de Hersheimer, reação Die-Off, né? O paciente ele pode ter uma febre baixa, enjoo, náusea, dor de cabeça, pode se coçar, isso tudo faz parte da desparasitação, tá? E aí não pode existir, na verdade, é porque tá dando certo. E aí, o que você pode fazer, você terapeuta? Você pode, né, fazer as orientações, né, que você tem que tá ali tendo bons hábitos de vida, e o próprio ILIB, tá? O ILIB, ele vai auxiliar nesse mal-estar do paciente, né? Então, olha só, a desparasitação natural, ela tá dentro do MPL, do método Pradines de laser terapia. E eu vou falar mais sobre ela na nossa semana da laser terapia integrativa. Então, escreve aqui nos comentários semana, para você já pegar o convite especial aí. A desparasitação natural é interessante por quê? Por que é mais vantajosa do que a desparasitação alopática, né? Primeiro que o alopático, muitas vezes ele foca em um tipo ali, o espectro é menor de parasitas. 2, ele existe aí, a gente sabe, né, que existe resistência a antibióticos, as bactérias têm resistência a antibióticos. Os antibióticos já não fazem mais efeitos em algumas bactérias. Em parasitas também acontece isso, pode acontecer, né, das bactérias, do antiparasitário alopático, os parasitas criaram uma resistência e não fazem efeito, tá? E eu deixei por último e mais importante, que é o que mais impacta, é a questão da sobrecarga hepática e renal, né? Então, é forte, né? Então, o que acontece? Por que é interessante ir pela via natural de desparasitação natural? Porque ela é mais suave, né? Ela é sustentável. Além de você focar na eliminação dos parasitas,
você fortalece o terreno biológico e evita novas reinfestações. Você protege os órgãos ao invés de você impactar, né? Por mais que exista esse impacto até na natural, você está matando, o corpo vai sentir essas toxinas, né? Por isso que o paciente tem que continuar fazendo atividade física, ele tem que suar, se ele puder ir para uma sauna, ele tem que ir, tomar um sol, beber muita água, fazer ILIB, você, né, terapeuta, ILIB no seu paciente. Mas, o que acontece? As ervas, elas estão protegendo os órgãos, um rim, um fígado, um intestino, né? E o espectro também, o espectro é maior, né? Você atinge muito mais os parasitas e outros micro-organismos, não só parasitas, né? Então é menos agressão para o organismo, né? Menos agressão para a microbiota intestinal, porque os remédios, eles acabam matando as bactérias boas, né? Que são muito sensíveis, né? E as ervas, elas acabam trazendo um equilíbrio interno, né? Essas ervas medicinais. O que acontece também? A doutora Alda Clark, né, que eu estava falando, que é referência em desparasitação natural, né? As ervas, né, que ela traz, que acontece? Citando aqui algumas, né? A nogueira, o absinto, o cravinho, né? São ervas ali, ela cria ali um blend, se pode falar assim, um blend de ervas. Então, uma tintura, né? Uma fórmula ali com ervas que pega todo o ciclo, pega ali ovos, né? As larvas, os parasitas adultos, né? Por isso que é importante você desparasitar por 60 dias, porque você pega todo o ciclo, né? Muitas vezes você com remédio você pega um único estágio do parasita. Então, aí você acha que desparasitou, só que, né, matou os adultos e os ovos estão lá. Aí daqui a pouco tem uma reinfestação, né? Então, as ervas antiparasitárias, a desparasitação natural é mais interessante. E as ervas têm propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes, imunomodulatórias. Então, tudo isso, gente, favorece, né? O foco não é só matar o bicho, é fortalecer o sistema, né? Tem menos risco, a resistência, você pode fazer combinação de outras ervas, né? Você pode entrar com mastruz, você pode entrar com semente de abóbora, artemisia. E meus alunos, quando eu trago a desparasitação para os meus alunos, eu trago a linha dos chás, né? Então tem uma lista de chás que o paciente pode ir pela linha de chá. Quantos pacientes não gostam de tomar chá, adoram tomar chá? Então você dá uma lista ali, né? De acordo ali também com a natureza energética, né? Porque aí já entra o olhar da medicina chinesa para dar um equilíbrio nessas fórmulas, né? E também as tinturas da doutora Alda, né? Então, gente, isso daí você já é assim um passo que você já está melhorando, matando os bichos e melhorando a qualidade dos órgãos e do terreno, né? Do território biológico, do sangue. E você indo ali com seu laser, você potencializa tudo isso. Eu falo muito disso quando eu falo de LIB. Por que ele é multiprofissional, né? Você, dentro da tua atuação, né? Onde você colocar em LIB, ele vai trazer melhores resultados terapêuticos no que você estiver trabalhando. Eu sou um médico, eu fiz uma operação, terminou e LIB no paciente. O resultado vai ser muito melhor, entendeu? Você consegue evitar a cascata inflamatória, esses pacientes vão se recuperar muito melhor, vão ter, às vezes nem tem dor, dependendo, né? Ou menos dor, né? Agora você vai, um fisioterapeuta tá ali trabalhando, você entra com uma terapia que trabalha a modulação inflamatória sistêmica, além de você poder atuar pontualmente. O resultado vai ser muito melhor. Mesma coisa o enfermeiro está trabalhando ali, tá trabalhando uma ferida, faz uma terapia sistêmica junto, combina com isso.
resultados incríveis. Eu aqui com a minha laser acupuntura, nossa senhora, os resultados são incríveis com os meus pacientes. Tanto o laser, né, a combinação, né, do laser e a combinação estratégica do laser pontual com agulha, né, principalmente em caso de dor, porque a luz atua no sangue, né? Aí você pega ali a agulha, você pistona, você traz microlesões e joga o laser ali, o resultado é muito melhor. E aí, você falando de uma desparasitação natural, o resultado vai ser muito melhor também, tá? Então, quem entrou depois, escreve semana aqui nos comentários, porque isso daqui, gente, é só o início, tá? Estamos começando. Hoje, oficialmente, eu tô contando para vocês que a semana da laser terapia integrativa já está com data marcada. Dia 1, 3 e 4 de setembro. E vão ser aulas gratuitas que eu vou entregar para vocês. Vocês precisam estar aí, receber o convite, se inscrever para participar do evento, tá? Só que a gente vai começar a aquecer, tá? A gente vai aquecer, fazer várias lives de aquecimento, trazer muitos assuntos. E aqui a gente, né, é um ponto, né? Quando eu abri meu Instagram, foi para ter essa troca com vocês, com profissionais, terapeutas, profissionais da saúde, para que a gente fortalecesse aí a laser terapia e eu contribuísse com o meu método, né? Com a laser terapia integrativa. Então, gente, olha que bacana que é você poder, dentro ali de um olhar natural, né? Um olhar de chás, de tinturas, um olhar de você entender que é muito simples a questão alimentar, gente. Eu não entro na questão calórica, que aí eu estaria ferindo, né? Ultrapassando os meus limites. Eu não faço dieta. Eu venho aqui e falo, olha só, esses alimentos aqui, né? E aí, gente, os alimentos, eles são industrializados, né? Hiperpalatáveis, com excesso de xarope de milho, né? Os industrializados sem valor nutricional, sem micro-organismos, né? São totalmente um alimento que dura 3 meses, no mínimo, às vezes, né? Que tem alimentos que duram. Então, cadê a vida dentro desse alimento para compor a microbiota? Então, você vem para um paciente e fala assim, vamos priorizar a comida de verdade, né? Vamos priorizar a hidratação, tomar água, né? Hidratação focando ali numa água salinizada com sal integral para hidratar, e isso, né, a gente faz isso dentro do ILIB, do mundo do ILIB, para você ter um efeito melhor. Tudo isso você pode trazer qualidade de vida para o seu paciente, tá? Bom, eu me estendi porque é um assunto que eu adoro, tá? Vou ver aqui se tem alguma pergunta que eu posso contribuir aqui respondendo. Na semana passada, gente, a gente fez uma live, eu fiz uma live com a Gabi, né, uma convidada, minha prima. A gente veio falar sobre autismo, ela contou o diagnóstico dela sobre o autismo e a mudança que ela fez. Uma mudança simples no estilo de vida dela, que foi uma mudança alimentar, que melhorou, fez ela parar de tomar 2 remédios, tarja preta para ansiedade e um tarja vermelha. Só com mudança alimentar. Isso é o que eu ensino para meus pacientes. Isso é o que eu ensino para meus alunos. E é disso que a gente vai falar na semana da laser terapia integrativa. Se você perdeu a live da semana passada, tá aqui no meu Instagram, tá? E aí, como é que faz para você participar da semana da laser terapia integrativa? Escreve semana aqui na live que você vai receber o convite. Simbora. E aí, eu ia falar que na semana passada, gente, o papo estava muito bom. E eu não queria, eu já tinha visto que tinha estourado o tempo e falei, vou ficar. E, gente, o Instagram, ele corta, tá? Então, eu não posso estourar muito não, senão eu vou perder, a live. Não perde, né? Senão eu fecho a live sem me despedir de vocês. Vamos lá. Vamos ver se tem alguma perguntinha. Aproveita, escreve semana, vem participar da semana de laser terapia integrativa. Vai ser uma troca muito bacana. Tenho certeza que vai agregar muito para vocês. Como sempre agrega, né? Nossos aquecimentos, nossas lives, né? Para a gente poder melhorar, tá? A Liz Mael, que pode ser fezes amareladas, né? Pode ser desbiose, pode ser questão também do fígado, da gordura, tá? Tem que investigar. É importante ir no médico também, quando tem sinais ali que
só o terapeuta olhando não vai conseguir auxiliar, então você pede para ir no médico, direciona para o médico, né? Vê se não tem nenhum diagnóstico. Hoje eu recebi uma pergunta, gente, bem interessante no meu privado, e aí eu já vou puxar para cá. O ILIB, ele tem pouquíssimas contraindicações, mas o que acontece? Quando você não tem diagnóstico, não é interessante você fazer ILIB, é contraindicado. Por quê? Porque você pode retardar um diagnóstico, porque como ele dá energia para o corpo, aí o corpo está ali, meio que ele reage, mas a doença de fundo não sai, né? Tá? Continua. Então você retarda um diagnóstico. É a mesma coisa. As fezes estão amareladas. Vamos lá. Então vamos dar uma olhada, vamos fazer os exames, vamos atrás de um médico. Aí o médico vai passar a orientação dele e você entra com a sua, já sabendo se tem um diagnóstico ali, né? Mas pode ser questão de a própria desbiose, pode ser questão de falta de enzimas, às vezes, digestivas, aí entra nutricionista também, né, para trabalhar isso. Olivia, fungo não é parasita. Fungo é um micro-organismo, né? Mas ele favorece um ambiente, né? Esse ambiente de bactérias, fungos, eles favorecem o ambiente para o ambiente ficar bem sujo para os parasitas, tá? Mas fungo não é parasita, assim. Ele acaba estando ali se aproveitando da gente, né, do território, mas existem outros tipos, tipo lombriga, oxurus, né, tem outros parasitas. Ó, você pode dar uma dica para desintoxicação intestinal? A Débora falou. Ó, Débora, escreve semana que a gente vai começar a falar com mais profundidade sobre isso. Mas aqui a live é sobre isso, sobre você desintoxicar, tanto pela alimentação, quanto fazer uma limpeza de parasitas, de desbiose. Tudo isso eu vou aprofundar na semana da laser terapia integrativa. É Débora, né? É. Então, Débora, escreve aqui semana, tá bom? Deixa eu ver aqui. Ó, estética, beleza. Estou tomando Neutrexona e ibupropiona. Pode fazer o tratamento? Eu não, de cabeça, não sei. Eu tenho que pesquisar, porque eu não conheço esses medicamentos, né? E aí, sendo meu paciente, aí eu faço uma avaliação, entendo o que são esses medicamentos, mas de bate-pronto eu não conheço esses medicamentos. Eu não trabalho com eles, não é, né, da minha área. Então eu não sei o que são esses medicamentos. Se já é medicamento de desparasitação, enfim, não sei. Ó, a Anitta perguntou, uma erva boa para desparasitar. Bom, é só para falar que na medicina chinesa a gente chama erva, não é só a planta, né? Então, se eu falar assim, vou dar um exemplo, gergelim preto a gente chama de erva, tá? Mas cravo da Índia é uma erva boa para desparasitar, tá? Mastruz é uma erva boa para desparasitar. Semente de abóbora é uma erva boa para desparasitar, tá? Mas até você ter uma combinação de vários chás, existem vários outros, tá? Quando você monta um protocolo, pode entrar erva doce, pode entrar camomila, tá? Entram outras também. Então, gente, escreve semana, porque a gente vai estar só começando. Tá? Ó, e aí, vou deixar, a Pri falou, Pri, deixa essa live gravada, as lives ficam gravadas, tá bom? E aí, gente, agora eu lembrei da Pri, aí eu lembrei dos filhos da Pri, né? Para criança, né? Você fazer desparasitação para criança é muito interessante, né? Claro, aí para criança vão ter ervas, né? Que aí não são todas as ervas, porque criança, né? Tem ervas que são mais tóxicas para elas, mas e também as dosagens. Mas você ir por uma linha natural é muito interessante, né? Do que você ficar ali em medicamento em cima das crianças, né? Mas tem a desparasitação infantil, né? Natural. Olha, Débora, já estou no seu curso e aproveito para dizer que estou adorando. Super recomendo. Ai, que bom, Débora. Coisa boa.
Gente, quem foi que me perguntou aqui do remédio? Eu tenho a impressão que é minha aluna. É porque aqui, olhando rápido vocês, os nomes às vezes eu demoro para reconhecer. Quem me perguntou do remédio, se for minha aluna, me manda na comunidade Estética Beleza. Me manda na comunidade, se não for, depois eu abro caixinha de pergunta e aí vocês colocam lá para responder, tá? Mas os meus alunos têm canal exclusivo, né? Facebook, eu tô lá com eles, tirando dúvidas. Tem alunos que tem grupo exclusivo comigo de WhatsApp, então a gente tá ali sempre, eu tô muito próxima dos meus alunos, né? Que é importante, né? Que é só quando a gente põe a mão na massa que a gente começa a ter dúvidas. Então, gente, era isso que eu queria trazer para vocês. Esse pilar que é tão importante dentro da laser terapia integrativa e que a gente vai conversar, vai aprofundar, vocês vão conhecer os primeiros passos aí dentro da semana da laser terapia integrativa, que já tem data marcada. Então, 1º de setembro, 3 e 4. Só escrever semana, tá? Você vai receber o convite especial, se inscreva, venha participar dos nossos aquecimentos, né? Eu vou divulgar aqui, porque em vocês, essa troca com vocês é muito importante para mim, porque vocês, eu vejo a necessidade de vocês, as perguntas de vocês, eu trago isso através dos meus conteúdos, né? Então, quando eu abro caixinha, que vocês perguntam, às vezes a pergunta vem no privado, mas eu trago para a live, recebi hoje na live, né? Eu falei, olha, chega para mim, às vezes não está exposto numa caixinha, mas a pessoa perguntou, protocolo para desparasitar com laser. Olha, você pode melhorar a qualidade desse intestino, a motilidade, vai melhorar em muitas questões a saúde desse intestino. E a própria inflamação com laser, né? Você vai modular a inflamação. Mas uma microbiota intestinal, você precisa duas coisas, gente, naturais, né? Falando da linha natural. A alimentação e trabalhar com as fitoterapias, né? E às vezes alguns pacientes precisam de uma intervenção nutricional com enzimas digestivas. Então, é todo um trabalho para você poder fazer com que seu corpo fique saudável, fique limpo, né? E o seu organismo consiga digerir, a sua linha de defesa esteja ali, né? Conseguindo um ácido clorídrico bacana para poder, né, matar os patógenos. Então, tudo isso faz parte, gente, da saúde, né? Isso faz parte da laser terapia integrativa. Então, espero que vocês tenham gostado da live. Vai ficar salva. Aproveite, escreve semana. E é isso, gente. Muito obrigada pela presença de vocês. Um beijo. Tchau, tchau.